Muitas teorias da conspiração parecem inicialmente críveis, mas são geralmente rejeitadas por autoridades e especialistas. Porém, quando algumas dessas teorias são posteriormente comprovadas, isso nos leva a questionar a validade e as motivações das narrativas oficiais. Neste vídeo, examinaremos 5 teorias da conspiração que foram consideradas falsas, mas acabaram se revelando verdadeiras. Se você curte esse tipo de conteúdo, vai amar um vídeo que postamos no Patreon semana passada. 5 teorias da conspiração que nos fariam ser banidos do YouTube. Não podemos compartilhar detalhes sobre o que falamos no vídeo para evitar sua desmonetização. Confira o vídeo gratuitamente no link na descrição ou nos comentários abaixo. Agora, se você ainda não fez isso, pegue seu chapéu de papel alumínio, tranque as portas, acenda as luzes e aproveite. Não havia armas de destruição em massa no Iraque. Em 20 de março de 2003, o presidente George W. Bush e o vice-presidente Dick Cheney lançaram uma guerra contra o Iraque, juntamente com uma coalizão de aliados, incluindo o Reino Unido, Austrália e Polônia. Eles alegaram que Saddam Hussein, ditador do Iraque, tinha armas de destruição em massa que ameaçavam diretamente os Estados Unidos da América. Eles também afirmaram que Hussein tinha conexões com a Al-Qaeda, responsável pelos ataques de 11 de setembro, segundo nos disseram. Após o 11 de setembro, os americanos ansiavam por justiça pelas atrocidades e confiavam no que o presidente lhes dizia. Sua afirmação foi apoiada pelo secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, que disse ter provas irrefutáveis ligando Saddam a Osama Bin Laden, enquanto o vice-presidente Dick Cheney insistia que havia uma relação de longa data entre eles. Cheney também afirmou que havia evidências claras do desenvolvimento de armas nucleares, referindo-se a tubos de alumínio que seriam usados para enriquecimento de urânio. Condoleezza Rice, secretária de Estado dos Estados Unidos da América, apoiou a afirmação, mas omitiu que os principais especialistas científicos discordavam, concluindo que os tubos eram inadequados para esse fim. Além disso, Bush afirmou que Saddam Hussein tinha um enorme arsenal de armas biológicas. Essas táticas de medo convenceram o público de que invadir o Iraque era a coisa certa a fazer. A campanha militar rapidamente levou à desmontagem do regime de Hussein, com grandes cidades, incluindo Bagdá, sob controle da coalizão. E em poucas semanas, os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América ajudaram os civis iraquianos a destruir uma grande estátua de Hussein na Praça Firdous, em Bagdá. Esta estátua é uma das muitas erguidas para celebrar o governo de Hussein e era vista como um símbolo de seu regime opressivo. A destruição da estátua foi vista como um sinal que marcava o fim de seu governo. Contudo, essa rápida vitória militar foi logo ofuscada por uma longa e violenta insurgência. Vários grupos, principalmente sunitas e saís, lutaram pelo poder no país recém-libertado, levando a distúrbios civis e atos de terrorismo. As forças da coalizão lutaram para estabilizar o Iraque e estabelecer uma democracia funcional. O surgimento de grupos extremistas, especialmente o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, piorou a situação. Esses grupos exploraram o vácuo de poder e a insatisfação do povo. A guerra do Iraque resultou em significativa perda de vidas e sofrimento humano, tendo consequências profundas. Estima-se que 150 mil pessoas morreram, incluindo mais de 100 mil civis, em grande parte devido à guerra civil sectária após a queda de Saddam Hussein. As tropas não foram retiradas do Iraque até 2011, sob o presidente Obama. Mas o mais chocante da guerra do Iraque foi que ela foi alimentada por informações enganosas e alegações infundadas de Bush e Cheney. Concluiu-se que não foram encontradas armas de destruição em massa significativas no Iraque. Avaliações de inteligência sugerem que as ADMs do Iraque foram produzidas sob pressão do governo Bush, sendo contestadas por especialistas e inspetores da Organização das Nações Unidas. Apesar das dúvidas sobre as evidências, o presidente Bush, o vice-presidente Cheney e seus principais assessores exageraram a ameaça para justificar a guerra. Como resultado, eles enganaram o público. A guerra resultou em centenas de milhares de mortes e danificou a reputação internacional dos Estados Unidos. O apoio do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, à guerra também levou a uma queda em sua popularidade e à sua renúncia em 2007. Mais de 20 anos após a invasão, o Iraque segue sofrendo suas consequências. A guerra foi deturpada e táticas enganosas foram usadas para obter apoio público, apesar das intenções originais.
Essa abordagem mostrou um descaso pela verdade, usando falsidades para incitar medo, em vez de estimular um debate público informado. Como resultado, o público americano e as nações que apoiaram a guerra desenvolveram uma profunda desconfiança das informações fornecidas por seus governos. Bohemian Grove é real. Por muitos anos, Bohemian Grove foi tão secreto que muitos acreditavam que era fruto da imaginação. Rumores de rituais estranhos e membros da elite geraram muitas teorias da conspiração e especulação pública. No entanto, nos últimos anos, mais se aprendeu sobre o clube elusivo, confirmando que a especulação sobre este clube privado e apenas para homens é de fato verdadeira. O Bohemian Grove foi estabelecido em 1872, originado em São Francisco como um encontro social e artístico para jornalistas, artistas e músicos, com o renomado autor Mark Twain entre seus primeiros membros. 6 anos após sua fundação, o clube começou um acampamento de 2 semanas no Bohemian Grove, um retiro arborizado de 2.700 acres, localizado nas pitorescas florestas de sequoias do norte da Califórnia, e o que começou como uma festa de despedida para um ator que se mudava para a cidade de Nova York. Desde então evoluiu para uma conhecida tradição de verão envolta em segredo. O exclusivo clube masculino acolhe apenas as figuras mais ricas e influentes, mantendo os nomes de seus membros sob estrita confidencialidade. O sigilo em torno do Bohemian Grove levantou questionamentos sobre o que ocorre no local. Apesar do clube alegar que discussões de negócios são proibidas, relatos indicam que alguns dos homens mais influentes da América participam de negociações e networking em meio a performances e rituais no retiro sesquicentenário. Os Bohemians, como são conhecidos, são frequentemente acusados de serem uma guilda secreta dos Illuminati, que toma decisões globais, como manipular taxas de juros e escolher candidatos políticos, e em sua reunião anual no Bohemian Grove, eles realizam rituais incomuns, incluindo sacrifícios humanos simulados ao deus pagão Moloch. A cerimônia Cremation of Care apresenta uma encenação com figuras encapuzadas queimando um caixão em frente a uma grande coruja de cimento. O caixão simboliza o cuidado monótono de um curta-metragem de Oliver Hardy, de 1919, onde a polícia prefere a preguiça a perseguir criminosos. Os participantes são convidados a lançar simbolicamente suas preocupações diárias na pira durante a cerimônia. Parece estranho alguns dos homens mais poderosos do mundo participarem de tais atividades. Ao longo dos anos, alguns nomes foram vazados, oferecendo ao público um vislumbre de sua elite. Figuras notáveis incluem ex-presidentes dos Estados Unidos da América, como Herbert Hoover, Ronald Reagan e Richard Nixon, além de escritores famosos, atores e proeminentes líderes empresariais e mundiais. Um dos eventos históricos mais importantes relacionados ao Bohemian Grove aconteceu em 1942, quando uma reunião secreta sobre o Projeto Manhattan ocorreu no acampamento, contribuindo para o desenvolvimento da bomba atômica. Vários jornalistas tentaram se infiltrar no acampamento para descobrir as atividades secretas que lá ocorrem. Em 2000, o teórico da conspiração, Alex Jones, conseguiu acesso ao Grove e gravou um ritual envolvendo a queima de um efígie. Posteriormente, ele exibiu essas imagens em um polêmico documentário, com alegações chocantes sobre conspirações vergonhosas e sacrifícios humanos. O clube de elite realmente existe, e não é mais apenas uma teoria da conspiração. Porém, o que de fato ocorre permanece em discussão. A Big Pharma inventou a heroína em 1897. Felix Hoffmann, um químico da Bayer, uma proeminente empresa farmacêutica alemã, desenvolveu um método para modificar quimicamente o ácido salicílico, que é derivado da casca do salgueiro, para criar um analgésico mais tolerável e eficaz conhecido como aspirina. Apesar de seus possíveis benefícios, a aspirina enfrentou ceticismo inicial, e estudos levantaram preocupações sobre sua segurança e riscos cardiovasculares. Em resposta a essa dúvida, a Bayer mudou seu foco para uma substância recém-descoberta chamada heroína. Os primeiros ensaios clínicos revelaram que a heroína produzia sentimentos intensos de euforia e aumentava a vitalidade, refletido em seu nome, derivado da palavra alemã heroisch, que significa heróico. Os pesquisadores ficaram fascinados pela estrutura química da heroína, observando que sua potência era cerca de 4 vezes maior que a da morfina. Inicialmente, alegou-se que ela reduzia significativamente o risco de dependência, sendo uma alternativa mais segura que a aspirina para o gerenciamento da dor.
Em 1898, a heroína entrou no mercado médico como um revolucionário remédio para tosse, inicialmente prescrito por médicos selecionados na Alemanha. Vendida como 10 vezes mais eficaz que a codeína, com toxicidade muito menor, trazia esperança em uma época de doenças infecciosas, como tuberculose e pneumonia. A tosse persistente relacionada a essas doenças gerou uma demanda urgente por supressores de tosse eficazes. As propriedades sedativas da heroína e sua capacidade de atuar como um potente depressor respiratório proporcionaram alívio significativo aos pacientes afetados. Em 1899, a Bayer produzia cerca de 1 tonelada de heroína por ano, distribuindo-a em 23 países ao redor do mundo. O mercado americano adotou rapidamente esta droga, pois muitos já lutavam contra o vício em morfina, e a regulamentação das vendas de drogas era relativamente frouxa. A Bayer começou a comercializar agressivamente esta potente droga como cura para várias doenças, incluindo resfriados, tosse persistente, asma, epilepsia, cirroses, câncer de estômago e até esquizofrenia. Durante esse período, a Bayer promoveu produtos duvidosos como curas milagrosas, chegando a anunciar a heroína como segura para crianças, permitindo que maiores de 18 anos a comprassem livremente. A heroína estava disponível em várias formas, incluindo pastilhas, comprimidos e elixires medicinais, tornando-a um item comum em lares. Porém, em 1902, a maré começou a mudar, pois pesquisadores nos Estados Unidos da América e na Europa documentaram casos alarmantes de dependência da droga. Com o aumento dos relatos de dependência, a Bayer foi obrigada a interromper a produção de heroína em 1913. Porém, já era tarde. Os criminosos logo reconheceram que a heroína era um poderoso narcótico com efeitos mais fortes que a morfina. Com o avanço da dependência, os usuários muitas vezes injetavam doses maiores para sentir novamente os efeitos da droga. Hoje, a dependência de heroína é um problema global, mais prevalente nos Estados Unidos, bem como no Egito e na China. Quando os perigos foram reconhecidos, a dependência já havia se instalado e a droga foi transferida para o mercado negro, onde permanece até hoje. A aspirina é o medicamento mais utilizado na história, conhecida por aliviar a dor e reduzir a inflamação. Em contraste gritante, a heroína se tornou infame como uma das substâncias ilegais mais comuns, ligadas à dependência, morte e declínio social. Bill Gates estava muito próximo de Epstein. Jeffrey Epstein, o criminoso sexual condenado que supostamente morreu por suicídio na prisão, atraiu um círculo notável de indivíduos ricos e influentes, incluindo bilionários como Leslie Wexner e Leon Black, políticos como Bill Clinton e Bill Richardson, e até mesmo o filho da rainha Elizabeth, segundo o príncipe Andrew. Contudo, como previsto, muitas dessas pessoas agora tentam se afastar de Epstein. Porém, para Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos indivíduos mais ricos do mundo, é mais difícil negar seus laços com Epstein, principalmente porque Gates começou a se encontrar com ele após sua condenação por crimes sexuais. Como outros associados de Epstein, Gates tentou minimizar seu relacionamento com o criminoso sexual condenado, dizendo: "Eu não tinha nenhum relacionamento comercial ou amizade com ele." Embora agora pareça que seu relacionamento com Epstein era mais do que um conhecido casual e pode ter levado ao fim de seu casamento de 27 anos com Melinda. Gates e Epstein se encontraram pela primeira vez em 31 de janeiro de 2011 na casa de Epstein, junto com a doutora Eva Anderson Dublin e sua filha de 15 anos. O encontro durou várias horas e Epstein mais tarde se gabou sobre a reunião em e-mails, afirmando: "Bill é ótimo." Gates retribuiu o elogio em um e-mail destacando o charme de Epstein. Eles se reencontraram em uma conferência TID em Long Beach, Califórnia. Gates visitou Epstein em sua mansão em Nova York em 3 de maio de 2011. Uma foto do encontro mostra eles juntos. Naquele período, a Fundação Gates e o John Pierpont Morgan iniciavam o Fundo de Investimento em Saúde Global, e Epstein desejava participar. Epstein propôs um fundo de caridade, sugerindo receber 0,3% do montante arrecadado. Porém, Gates não sabia inicialmente sobre essa solicitação de taxa. No final de 2011, a pedido de Gates, a fundação se reuniu com Epstein, onde ele teria minimizado sua acusação de prostituição de menor, comparando-a a roubar um bagel. Isso não interrompeu o diálogo. No início de 2012, uma equipe da Fundação Gates se encontrou com Epstein em sua mansão, onde ele afirmou ter acesso a trilhões de dólares para o fundo proposto.
Essa figura levantou dúvidas sobre sua credibilidade, mas apesar disso, Gates e Epstein continuaram a se encontrar, incluindo um voo no avião Gulfstream de Epstein em março de 2013. Em outubro de 2014, Gates doou 2 milhões para o Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma ação que os oficiais da universidade descreveram como dirigida por Epstein. No entanto, no final, a relação deles pareceu esfriar depois que o fundo de caridade proposto falhou em se materializar e Epstein expressou frustração com a falta de comunicação de Gates. No entanto, alguns altos funcionários da Fundação Gates mantiveram contato com Epstein até o final de 2017. Em 2019, Epstein foi preso por acusações federais de tráfico sexual de menores, levando seus amigos e associados da elite a negarem conhecimento de seus crimes. Em 2021, Bill e Melinda Gates anunciaram a decisão de se divorciar após 27 anos de casamento. De acordo com o Wall Street Journal, Melinda vinha consultando advogados de divórcio desde pelo menos outubro de 2019, após a revelação pública dos negócios de Bill com o condenado por crimes sexuais, Epstein. Não se sabe o que Melinda sabia sobre a conduta de Bill com Epstein, mas essa amizade e os casos extraconjugais dele foram o estopim. Em um postscript final, dias antes do suicídio de Epstein, em agosto de 2019, ele alterou seu testamento, nomeando Boris Nikolic como executor integral. Boris atuou como principal conselheiro de Bill Gates. Na época, Boris expressou choque ao ser nomeado no testamento de Epstein e afirmou que se arrepende profundamente de tê-lo conhecido, mas isso é o que todos dizem. A Covid-19 foi criada em laboratório em Wuhan, na China, que tentou encobrir o fato. Em dezembro de 2019, um grupo de pacientes em Wuhan, uma cidade chinesa, começou a apresentar sintomas de uma doença semelhante à pneumonia que não respondia bem aos tratamentos padrão. Isso iniciou uma pandemia global que acabou por reivindicar quase 7 milhões de vidas mundialmente, conforme a doença se espalhava rapidamente. Muitos países implementaram bloqueios, enquanto os cientistas trabalhavam incansavelmente para desenvolver uma vacina para o Covid-19. Com o desenvolvimento de uma vacina, a vida começou a voltar ao normal aos poucos. No entanto, quanto mais aprendemos sobre o Covid, mais parece que fomos enganados sobre a origem do vírus. Tenho certeza que muitos de vocês estão cientes de que no início da pandemia, vários cientistas ao redor do mundo informaram ao público que o vírus se originou em um mercado úmido em Wuhan, China. Os mercados úmidos na China vendem uma grande variedade de animais selvagens para consumo humano, incluindo mamutes, cães guaxinim, texugos, além de aves selvagens e répteis. Esses animais frequentemente vivem em condições precárias e insalubres, sendo abatidos no local em ambientes sem higiene adequada. Cientistas explicam que o vírus foi transmitido de morcegos para animais, provavelmente via pangolins, e através do manuseio e consumo dessa fauna, foi transferido para os humanos. Essa explicação parece crível, até nós acreditamos nela, principalmente após vídeos das condições desses mercados serem compartilhados mundialmente. No entanto, começaram a surgir especulações sobre uma origem potencialmente mais plausível para o vírus, quando foi revelado que Wuhan abrigava o Instituto de Virologia de Wuhan, uma instalação de pesquisa que vinha conduzindo estudos extensivos sobre coronavírus desde 2005. O instituto também era conhecido por criar vírus híbridos, combinando um coronavírus de morcego com um vírus síndrome respiratória aguda grave modificado, capaz de infectar células humanas. Apesar das suspeitas e teorias da conspiração envolvendo o instituto, os oficiais negaram consistentemente o vazamento do vírus do laboratório, insistindo que o mercado úmido era a fonte. Em 2025, todas as investigações sobre o pânico do Covid-19 foram finalizadas. Foi revelado que o mercado úmido foi descartado como uma origem potencial em 2020, porque as amostras de animais coletadas lá testaram negativo e agora é amplamente acreditado, embora não oficialmente confirmado, que o Covid-19 vazou do Instituto de Wuhan e que o governo chinês estava ciente disso, mas tentou encobrir. Mas essa não foi a única questão que tentaram suprimir. Eles também tentaram calar aqueles na China que falaram sobre o vírus quando começou a se propagar em Wuhan. Em 30 de dezembro de 2019, um oftalmologista do Hospital Central de Wuhan alertou seus contatos da Faculdade de Medicina, via WeChat, sobre um paciente que testou positivo para o coronavírus, síndrome respiratória aguda, grave. Ele observou sintomas semelhantes em outros 7 pacientes.
Capturas de tela dos avisos de Lee se espalharam online, levando a uma repreensão de seu gerente. 4 dias depois, Lee foi detido pela polícia por espalhar boatos falsos e forçado a assinar uma declaração admitindo suas ações. Em 7 de janeiro, Lee foi hospitalizado após contrair o vírus e, mesmo doente, continuou se manifestando contra a desinformação, destacando inconsistências nas declarações do governo. Tragicamente, ele morreu em 14 de fevereiro de 2020, com apenas 33 anos. Sua morte provocou luto global e críticas às autoridades por silenciarem os primeiros alertas, com o Supremo Tribunal Popular afirmando que ouvir tais rumores poderia ter atenuado o surto. Denunciantes chineses também se arriscaram para relatar a situação. Fan Bin, um empresário, utilizou o YouTube e o WeChat para divulgar imagens de Wuhan durante o desenrolar da crise. Quan Qixi, advogado, ativista e jornalista cidadão, relatou sobre a pandemia de Covid-19, criticando a resposta do governo. Zhang Zhan, uma ex-advogada e jornalista cidadã, relatou o impacto das medidas de bloqueio impostas na cidade devido ao surto e questionou o manejo da crise pelas autoridades. Os 3 e muitos outros foram presos. Chen Qiqi desapareceu, mas desde então foi localizado, enquanto Fan Bin e Zhang Zhan foram ambos presos. Não foi só a China que monitorou as redes sociais durante a pandemia de Covid-19. O Reino Unido também monitorava contas pessoais. Uma divulgação da Lei de Acesso à Informação revelou que em 2020 membros da Brigada 77 do Exército Britânico foram mobilizados no Reino Unido durante a pandemia para monitorar discussões online sobre a pandemia. Criada em 2015 para combater a propaganda online internacional, a missão da Brigada parece ter se voltado para o monitoramento de cidadãos britânicos. A Lei de Acesso à Informação, publicada em novembro de 2024, revela que a Brigada monitorou posts nas redes sociais do Reino Unido para identificar tendências de desinformação sobre a Covid-19. A Operação Rescript auxiliou na resposta à Covid-19. Embora oficiais afirmassem um foco internacional, evidências sugerem que a Brigada também foi enganada e envolvida em vigilância doméstica. Documentos mostram que soldados do elemento de força foram enviados por 6 meses a diversos locais no Reino Unido para monitorar interações na mídia. O objetivo deles era apoiar o Reino Unido no combate às ameaças da Covid-19. Preocupações aumentaram após alegações de que a Brigada monitorou contas de mídia social de cidadãos do Reino Unido, incluindo jornalistas. Isso contradiz a narrativa oficial do Ministério da Defesa de que a Brigada opera apenas internacionalmente e novamente revela que o público foi enganado durante a pandemia. Essas conspirações são suficientes por hoje. Conte-nos o que você acha sobre elas. E se você acredita em outras conspirações que muitos riem, mas você considera verdadeiras, deixe sua opinião abaixo. Obrigado por assistir, fique seguro e, como sempre, nos vemos na próxima vez.